Sabe quando a pessoa amada tem alguma atitude que te decepciona e você pensa assim, puxa vida, por que essa pessoa fez assim? Ou você pensa assim, puxa, ela não devia ter feito isso. Será que não vê que está errado? Ou será que não vê que eu não mereço isso? Essa pessoa tinha que entender que ela não pode fazer desse jeito. Ela tinha que entender que ela tinha que fazer diferente. Reconhece essa situação? É muito comum nesse ponto, quando a pessoa quer uma ajuda da espiritualidade, ela cometer alguns enganos. Porque tem coisas sobre essa situação que nem os magistas falam. E eu quero falar aqui para você. Vamos falar sobre isso? Vem aqui comigo. Olá, amigos amados, eu sou Ana Paula Martins. Você é infinitamente bem-vindo ao canal Transmutar. Meus amores, é tão comum as pessoas que chegam nesse ponto, que vêm pedir ajuda para a espiritualidade, mas que estão nessa situação de indignação, de se sentir injustiçado, de achar que a pessoa precisa urgentemente mudar com ela, o ser amado tem que mudar, tem que entender. Por favor, me faz um trabalho, você faz um trabalho para essa pessoa entender, cair em si, parar de fazer isso comigo, fazer diferente. Preciso de uma ajuda para essa pessoa fazer diferente comigo. Quando chega dessa forma, buscando a ajuda da espiritualidade para um pai de santo, um magista, um espiritualista, é muito comum a pessoa associar o movimento espiritual a um tipo de movimento que não é o verdadeiro. E os espiritualistas, os magistas, pais de santos, geralmente não passam para o consulente a coisa como é, porque tem alguns até que não sabem. Vou falar bem a verdade para você. Infelizmente, eu já conheci pessoas que atendem fazendo trabalhos e que não conhecem esse tipo de movimento espiritual e que passam a informação errada, que casa direitinho com o que a pessoa está buscando. Isso é que é o perigo. E perigo por quê? Porque quando a gente espera uma coisa, quer uma coisa, que não tem como acontecer exatamente como a gente quer, mas é passado que vai acontecer assim, a gente está caminhando para a frustração. A gente está caminhando para mais uma decepção. E decepção com a ajuda da espiritualidade é perigosíssimo para a pessoa, porque pode levar a pessoa a perder a fé. E a gente pode ter a ajuda da espiritualidade para conseguir qualquer coisa, mas tem que compreender como as coisas acontecem. Querer que uma pessoa se transforme a partir de um trabalho espiritual é não compreender que o trabalho espiritual é uma energia enviada. Essa energia, ela não é um acionar botão, não é um pirilim-pim-pim, um pó mágico, um xalacazam que fez e Harry Potter aconteceu. Não, não é dessa forma. A espiritualidade vai trabalhar, o trabalho espiritual, que é o trabalho da espiritualidade, é um trabalho de tentar convencer a pessoa a ter uma outra atitude. Por isso que, para ter essa ajuda bem direitinho, tem aquele vídeo que eu falo do pedido estar bem ajustado. Para a espiritualidade certa, que realmente pode te ajudar de verdade. E você chegar num ponto que você vai estar bem, feliz, plena, satisfeita, enfim. Até aqui, eu já falei isso em outros vídeos. O que eu não tinha trazido ainda, que eu acho importante, que eu falei que até os pais de santo e os magistas não falam, é que esse convencimento, ele
depende de leis de causa e efeito. São leis. Precisa ter a causa e o efeito. Precisa ter o que vai originar aquela mudança. Aquela mudança da pessoa diferente, ela para acontecer, é necessário acontecer alguns ajustes em volta. Não é só na pessoa, porque a gente reage ao meio. A gente reage dentro dessa lei de ação e reação, de causa e efeito. Isso é uma lei. Então, quando a gente pede para uma pessoa mudar o comportamento com a gente vai precisar estar participando do que vai originar essa mudança de comportamento. E a espiritualidade vai precisar fazer alguns ajustes. Por que eu estou dizendo isso aqui? Mas isso a espiritualidade faz o que quiser fazer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é da minha alçada, não é do meu interesse, eu não tenho que saber disso. A espiritualidade faz o que tiver que fazer, eu quero a pessoa fazendo diferente comigo. Você pode pensar assim. Só que se a gente não entender que a gente tem que fazer algumas mudanças, quando a espiritualidade vai trabalhar isso na gente, a gente reage impedindo, a gente trava, a gente resiste àquilo, a gente coloca uma barreira de resistência e a gente não faz a mudança. Resultado, o que a gente quer não acontece, a pessoa não muda com a gente. E foi porque não teve um movimento espiritual? Não, teve. Mas a espiritualidade precisa da nossa colaboração. Precisa da nossa colaboração. E quem disser aqui que não precisa, eu queria que explicasse para mim então, porque que Jesus, nosso Cristo planetário, que tanto fez e curou, não saiu fazendo isso com todas as pessoas que precisavam. Porque não depende só da espiritualidade. Porque depende da gente também. E quando entra o nosso também, para quem está pedindo a mudança do outro, tem que compreender que ela vai ter que fazer alguns ajustes. Porque, gente, entenda uma coisa aqui que é muito importante. A gente interage através da comunicação, seja comunicação verbal, comunicação de gestos, do corpo, que o corpo fala, né? Não importa a forma que a gente se comunique, mas a gente interage com a pessoa através da comunicação. A gente precisa compreender como a pessoa se comunica para a gente ser entendido, para que a pessoa também tenha com a gente a reação que a gente espera. Essa comunicação precisa de um ajuste, porque é muito comum quando acontece esse tipo de situação, meu Deus, a pessoa agiu assim comigo, a pessoa está errada, tem que mudar, eu não mereço, por que faz assim? No olhar da pessoa que agiu, por mais que ela até concorde ter cometido algum erro, é diferente da pessoa que está recebendo aquela ação, que está sentindo e que está falando que a outra pessoa tem que mudar. Vamos adaptar para você o ser amado? Se for ver como o ser amado pensa, a versão da pessoa não é igual à sua. Porque a pessoa se comunica com tudo, com você, com tudo à volta, de uma maneira diferente. Principalmente se a gente está falando aqui de um casal, de um homem e uma mulher. Porque aí são duas mentes completamente diferentes, ou seja, duas formas de se comunicar, de entender, de passar a informação completamente diferentes. Se a gente não entender como o outro conversa, como o outro se comunica, a gente não consegue sucesso na comunicação. Então, da mesma maneira, a energia. Se a nossa energia não é ajustada,
Não existe a interação. É como se a gente não estivesse falando a língua da pessoa, a pessoa não estivesse falando a nossa língua e o entendimento não acontece. Então, precisa de um ajuste em volta da situação, não é só na pessoa, no ser amado, porque tudo o que acontece nesse plano está sob essa lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, para ter a reação que você quer, vai ter que ter uma ação que gere aquilo. E a espiritualidade vai ajudar trabalhando nisso também. Não é só no ser amado apertando o botãozinho na pessoa. Então, quando a gente entende, está aberto ou aberta para esse ajuste, aí, meu amor, como minha avó dizia, é chuchu com mel. Entendeu? A coisa vai de vento em popa. Tudo se encaixa. Eu, mais ou menos, por volta de 82, esses dias atrás aí, 1982, mais ou menos por aí, eu assisti um filme em preto e branco ainda, que eu procurei já esse filme e não achei. Ele tinha um título traduzido, era um filme americano. Era traduzido como Como Adestrar Seu Marido. E contava assim, a história de uma mulher que estava tendo problemas com o marido e ela chegou a comentar com a mãe viu que ela estava mal, o que está acontecendo? Ela falou para a mãe, é o fulano que não me dá atenção, que vive no trabalho, que chega tarde. E ela chorou as pitangas com a mãe, falou tudo que o marido fazia, que ela achava que era péssimo. Mas lembra, o marido não está agindo querendo ser péssimo, ele está vivendo a vida dele. Na cabeça dele, ele está fazendo tudo direitinho. Entende? Só que a pessoa que está recebendo aquela ação não está gostando, não é aquilo que ela queria, não é aquilo que ela espera. Então ela fica mal e reclama com a mãe. A mãe fala, eu entendo perfeitamente o que está passando, minha filha. Teu pai era assim, mas eu consertei ele. Como, mãe? Como é que você fez isso? Qual foi o milagre? Me passa aí a mandinga, né? Ela disse, não, filha, olha, com esse livro aqui. E deu para a filha um livro, Como Adestrar Seu Cão. E a filha, que isso, mãe? Você tá maluco? Eu tô falando do meu marido. Não é do pet. Ela disse, não, filha, você substitui, faz tudo o que manda fazer com o cachorro, faz com ele. Eu fiz com seu pai e deu certo. Aí a mulher começa a seguir lá os passo a passo do livro. Então dizia assim, quando o cãozinho fizer uma coisa que você gostou, faça um carinho atrás da orelha. Aí ela chamou o marido não atendeu. Chamou. Uma hora que ela chamou, ele atendeu. Quando ele veio, ela foi lá e fez um carinho na orelha dele. Ele estranhou porque ela não fazia isso. Ela não fazia isso. Né? Quando ele vinha, ela já tinha chamado, ele não tinha atendido, ela já estava nos cascos. Puxa vida, mas olha só, eu te chamei, você agora que você... Não, quando ele veio, ela fez igual o livro mandava fazer. E aí ela foi mostrando o que ela gostava, o que ela não gostava na linguagem do marido. Numa linguagem, não é que o marido fosse ter a linguagem do cachorro, gente, não estou dizendo isso. Mas sem verbalizar, com gestos, com atitudes, de uma maneira que ele teve um outro entendimento. Porque ele estranhou, a princípio ele estranhou. E puxa, mas não é assim que ela age. Por que ela está fazendo isso? Levou ele a uma reflexão. Então, mexeu na forma que ele recebe. Mexeu na forma que ele recebe, ele entendeu diferente. Ele pensou, opa, eu gostei, olha, eu fiz assim, ela foi legal, vou fazer de novo. E começou a dar mais atenção. E assim ele se tornou um homem extremamente presente, atencioso, romântico, carinhoso. E quando ela viu, ele tinha se transformado exatamente no que ela gostaria desde o início, ele nunca tinha sido. Só que aí ela foi conversar com a mãe. Puxa, mãe, que bom, olha, deu certo aquele livro.
fez ele mudar. A mãe disse, não, o livro não fez ele mudar. Fez sim, mãe, ele é outra pessoa. Você é outra pessoa. O livro fez você mudar. Você parou de reclamar, você parou de cobrar, você começou a mostrar para ele com atitudes diferentes, sem falar. Você foi mostrando para ele como deveria ser e isso foi ajustando ele, mas a partir da sua mudança. Se você não tivesse mudado, não tivesse feito aquele exercíciozinho lá que mandava no livro, de agradar, mostrar que sim, mostrar que não, se você não tivesse feito primeiro essa mudança, ele não tinha mudado com você. Aí ela foi entender que quem mudou foi ela primeiro. E assim a espiritualidade tem que trabalhar. Ela não pode sair dessa lei universal. Ela vai ajustar dentro da lei, ela não vai burlar a lei. Então, para ter a reação que a gente quer diferente, a gente vai ter que participar do que vai gerar essa diferença. E entender isso faz com que a gente saia da mentira, da ilusão, da falsidade, do que é passado por golpistas, de que o trabalho espiritual só vai apertar um botãozinho no teu ser amado e de uma hora para outra a pessoa vai se transformar no que você quer e você não vai ter participação nenhuma nisso. Isso é uma mentira, tá, gente? Isso é uma mentira. Então, eu trago aqui essa situação pra gente conversar, como eu sempre falo, via de mão dupla. Coloca aqui nos comentários o que você acha do que eu estou falando. Pode dizer, Ana Paula, você está viajando, não é assim. Tem botão sim, faz o trabalho, a pessoa já se transforma. Eu vou fazer aqui o próximo vídeo falando sobre o tempo de manifestação que encaixa também com esse assunto. Porque está tudo interligado, né? A gente está cada vez falando de uma face da mesma situação que é ter a manifestação com a ajuda da espiritualidade. Esse é o assunto principal do canal. Então a gente traz faces da mesma coisa. E eu vou falar sobre o tempo, que também tem a ver com isso, que é a mudança das coisas até manifestar o que a gente deseja. Gente, não perca da gente. Compartilha com alguém, se inscreve no canal, a gente precisa tanto da sua ajuda, gente, vocês não têm ideia. Olha, porque não é fácil, viu? Tem tanto vídeo que eu queria gravar e que eu não consigo, porque não é fácil fazer. Não é porque eu não queira, não, muito pelo contrário, gente, vocês não sabem quanto eu tenho escrito em caderno de coisas que eu quero trazer, que eu quero falar, mas a produção do vídeo é difícil, é demorada, tem que editar, tem que fazer capa, tem que postar, tem que ter tempo. Olha, eu tô aqui num espaço que é novo, é recente, e eu tô percebendo que eu vou ter que fazer alterações, porque não tá barrando o som como deveria barrar. E talvez se ficou aí no fundo, conversa aí dos vizinhos, desculpa. Como eu falei, eu estou percebendo isso agora que o espaço é novo, mas eu vou fazer os ajustes necessários assim que possível. Assim que possível, então preciso da ajuda de vocês, porque não é fácil, tá, meus amores? Gente, muitíssimo obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau!